Pai amado, muito obrigado por essas mulheres, Pai, que estão aqui ao vivo comigo e por aquelas que irão ainda assistir depois, Senhor, e essa live aqui, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja aqui com cada uma delas nesse momento, Pai, falando ao coração de cada uma delas aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor. Sim, Pai, venha com a tua presença, Senhor, no lar de cada uma, no coração de cada uma, Senhor. Enche elas com o teu Espírito Santo, Pai, que elas possam sentir que é o Senhor falando com elas, Pai. Sim, usa a minha boca, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer falar com cada uma delas hoje. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, gurias. Vou começar aqui então com a palavra, e o título da nossa mensagem de hoje é Um Coração que Anseia por Deus. Nós vamos começar lendo sobre Moisés, que está lá em Êxodo 33, do 11 ao 15. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Deixa eu só colar aqui. Se vocês quiserem, fique à vontade para abrir a Bíblia ou somente escutar, tá bom? Deixa eu mandar aqui para cima. 33, do 11 ao 15, então, diz assim: obedeça às ordens que hoje lhe dou. Isso é Deus falando, tá? Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, que era no caso ali os inimigos do povo hebreu, né? Acautele-se para não fazer acordo com... Gente, eu tô lendo errado. Desculpa, eu estava lendo o 34. Eu estava estranhando, porque assim, não era bem essa palavra. Desculpa, volta a fita. 33, eu estava lendo 34. 33, do 11 ao 15. O Senhor fala com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda, a tenda do encontro, onde Moisés se encontrava com Deus. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviará comigo? Você disseste: eu o conheço pelo seu nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembre-te que esta nação é o teu povo. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Mas então respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então eu acho tremendo assim quando eu estudo sobre Moisés, sabe? Porque Moisés é um dos poucos homens na Bíblia que Jesus, que Deus chamava de amigo. E eu fico pensando, nossa, eu tipo gostaria, né, de ouvir isso assim da parte de Deus, né? Sei que eu sou amiga dele, mas imagina assim, né, tipo, esse relacionamento, sabe? Eu fico imaginando que Moisés tinha com o pai, sabe? De conversar, assim, com Deus face a face, né? Tipo, de ouvir, assim, claramente a voz de Deus, sabe? De discernir, né, que realmente era Deus ali falando com ele, e as palavras exatas, enfim. E, na verdade, isso é fruto de um relacionamento íntimo, sabe? De uma busca diária, constante, profunda, sabe? Então é isso, sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Se o nosso coração está realmente ansiando buscar a Deus dessa forma, ter um relacionamento com Deus dessa maneira, ou, né, a gente só está buscando a Deus, né, quando a gente quer algo de Deus, por exemplo, né, ou quando a gente quer, né, enfim, tá com alguma situação, né,
para resolver, digamos assim, né, sei lá, alguém está doente na minha família, por exemplo, né? Então eu me coloco diante de Deus, busco a Deus, oro, né, intercedo ali por aquela pessoa, ou eu tenho buscado a Deus assim, independente, né? Se tá tudo bem, né? Sempre às vezes tem alguma coisinha, né? Mas digamos assim, no geral tá tudo bem, né? Ou né, a gente busca Deus mesmo nesses momentos. Eu sempre digo assim, a gente busca Deus pelo que Ele pode nos dar, né? Pelas suas mãos, eu digo, pelas suas bênçãos, ou a gente busca Deus realmente porque, não, eu quero conhecer mais a Deus, né? Eu quero me relacionar com Ele, eu quero ouvir a voz dEle, eu quero entender, né, quando é Ele ali falando comigo, enfim. Então, que a gente possa hoje refletir sobre isso, realmente se questionar, né, e olhar, assim, para o nosso coração, sabe? E entender, assim, qual que tem sido a intenção do nosso coração em buscar a Deus. É essa reflexão que eu quero que vocês façam hoje. Agora a gente vai ler em Salmos 63, do 1 ao 8. Deixa eu cuidar agora para não ler errado. Lá diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Eu achei tão lindo esse salmo quando eu li, sabe? E depois, né, se vocês quiserem ler e reler e realmente refletindo, né, pensando assim, será que esse aqui é um salmo de Davi, né? E até fala que é quando ele estava num deserto em Judá, acho que por isso tem aquela partezinha que fala: todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água, né? Mas que a gente possa se questionar, assim, se realmente, assim, isso são palavras sinceras, né? Seriam palavras sinceras se fossem ditas por nós a Deus. Realmente a nossa alma anseia por Ele, né? Realmente a gente pode dizer para Ele: Senhor, o teu amor é melhor do que a vida, né? Realmente eu posso dizer que com a presença dele a minha alma fica satisfeita, como quando tem um rico banquete. Será que a presença de Deus, né? Essa segurança assim que eu tenho nele, em saber que ele está comigo, isso realmente me satisfaz? Eu tenho essa certeza, sabe? Eu tenho esse anseio no meu coração, ou eu tenho buscado assim preencher a minha alma com outras coisas, ou tipo assim, não, né, para ver, eu só vou estar satisfeita quando tal situação acontecer na minha vida, né? Se isso não acontecer, eu não vou estar satisfeita, sei lá, né? Que a gente possa se questionar assim, o que que a gente tem buscado, sabe? Pelo que a gente tem ansiado mesmo, assim, sabe? E agora a gente vai ler Jeremias 29, do 11 ao 14, que diz assim. Isso aqui é Deus falando, tá? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar-lhes uma esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. É até aqui, né? Deixa eu só aceitar aqui. Então, gurias, olha que lindo isso, né? Em Jeremias. Eu só ver que tá chegando alguém, mas não apareceu aqui para eu aceitar. Um minutinho. Aqui. Aí chegou, gente. Aceitar. Aceitei. Consegui. Então, olha que lindo isso, né? Quando Deus fala, vocês procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E então, será que a gente tem buscado a Deus de todo o nosso coração? Porque aqui fala que quando a gente buscar Ele de todo o nosso coração, a gente vai achar Ele, né? E ainda continua dizendo: Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu achei isso tão maravilhoso, sabe? Porque assim, então, quem busca o Senhor encontra, sabe? A gente não tem essa desculpa, né? De repente dizer assim, mas eu já procurei o Senhor de todo o meu coração e não encontrei. Olha, se você não encontrou, você não procurou de todo o coração, porque a palavra dele não mente, né? E ele está dizendo que se a gente buscar ele de todo o nosso coração, a gente vai encontrá-lo, sabe? Então, é outra questão, sabe, que a gente pode refletir. Será que eu tenho buscado encontrar a Deus de todo o meu coração, né? Ou eu tenho procurado superficialmente, como eu falei antes, né? Tipo, eu tenho procurado de repente só quando eu tô com algum problema, quando eu tô com alguma situação para resolver, quando as coisas estão difíceis, né? A gente vai ler também, vamos para o Novo Testamento agora. Tá em Lucas 10, do 38 ao 42, que diz assim. Gosto muito dessa passagem e ela é bem conhecida, sobre as irmãs Marta e Maria. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe: Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Eu amo essa passagem, me fico até arrepiada, porque principalmente para nós mulheres, né? Eu vejo assim que essa passagem é muito para nós, porque Marta, podem ver que ela não estava fazendo algo de errado. Imagina, ela recebeu, né, Jesus na casa dela e com certeza pelo menos mais os 12 discípulos junto, né, que eles sempre andavam juntos praticamente. E aí ela estava realmente atarefada, querendo com certeza receber bem eles, né? Fazer uma comida, ainda mais naquela época, né? Que não se tinha toda a tecnologia. Então, tudo era muito manual, né? Então, assim, para fazer um pão, tinha que sovar farinha, toda aquela coisa. E aí, então, ela não estava fazendo algo de errado, digamos assim. Ela estava ali querendo servir Jesus, os discípulos, né? Enfim, servir eles bem e tal. Porém, ela questiona Jesus, sabe? Ela questiona Jesus, tipo assim, Jesus, tipo, tu não se importa da minha irmã ficar aí sentada, né? E eu aqui fazendo tudo sozinha e tal, né? Diz para ela vir me ajudar. E aí Jesus pega ela assim de uma maneira que ela não esperava, né? Eu acho que ela pensou, meu Deus, eu podia ter dormido sem essa. Mas que bom que ela falou, né? Porque daí isso traz um alerta assim para nós, então, que daí Jesus fala, né? Que tipo assim,
que ela, na verdade, Jesus repreende ela falando assim que ela está preocupada e inquieta, né, com muitas coisas. Então, assim, Jesus até acho que não está assim repreendendo a atitude dela de querer servir, né, bem eles ali. Mas a questão da preocupação, da inquietação, né? Porque eu acho que Jesus, assim, tipo, ok, não ia se importar se demorasse um pouquinho mais para servir uma refeição, algo assim, sabe? Mas ela estava preocupada, sabe? Ela estava inquieta, ela estava ansiosa, né? E é isso, na verdade, que Jesus está repreendendo, né? E aí, quando ele fala isso, sabe, que Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada, eu acho isso muito forte, assim, porque eu penso, assim, no nosso dia a dia, sabe, o que a gente tem priorizado. A gente tem se preocupado, a gente tem ficado inquieta, fazendo muitas coisas, né, se preocupando em querer deixar a nossa casa muito limpa, se preocupando em servir a todos na nossa casa, e de repente, né, a gente se vê ali aflita, né, com tantas tarefas, enfim, acumuladas sobre nós, né, que nem Marta ali estava se sentindo sobrecarregada, e aí a gente não tem tempo para se colocar aos pés de Jesus, né, digamos assim, na presença dele e receber a boa parte e receber da presença dele, da palavra dele, sabe? Do ensino dele, né, que ele deixou para nós, glória a Deus. Ó, minha Bíblia é de futebol, porque é do meu filho, tá? Que eu dei para ele, que ele gosta muito de futebol. Então a gente está preocupado, sabe, com essas coisas e acaba negligenciando, deixando em último lugar, talvez, no nosso dia, na nossa prioridade, né? Que eu acho que ali era mais uma questão de prioridade, tipo assim, de repente Jesus mesmo esperava que isso, que Marta também se sentasse, né? Digamos, ele recém chegou ali, talvez em algum momento que ele estava realmente ensinando algo, né? Para a vida, um ensino, e de repente, nesse momento específico, Jesus queria que ela também estivesse ali sentada com ele, aprendendo, né, aos pés dele. E depois fosse fazer as tarefas, né? Não é que ela não iria fazer, depois as duas, né, de repente, iam fazer as tarefas juntos, mas de repente, naquele momento, era um momento de ensino, era um momento de estar ali recebendo, se alimentando daquilo que Jesus tinha, né, para derramar sobre a vida delas. Então, eu penso assim, sabe, se a gente também não tem feito isso, negligenciado a presença de Deus, negligenciado o ensino que ele nos deixou, né, através da palavra dele, se a gente não tem buscado outras coisas, se priorizado outras coisas no nosso dia e não tem deixado, talvez, Jesus em último lugar, tipo assim, na hora de dormir, Deus, obrigada por tudo hoje, amém. Né? Muita gente faz aquela oração automática, né, na hora de dormir, e beleza, tipo assim, né, se é de coração, acredito que Deus até, tipo, tá, legal, mas eu esperava, né, falar mais contigo, ouvir mais a tua voz, que tu ouvisse a minha também, eu tenho tanta coisa para te ensinar, que eu deixei na minha palavra, mas hoje tu nem abriu, né, então que a gente possa refletir, sabe, sobre isso, assim, o que, que a gente tem colocado, priorizado, sabe, na nossa vida, o que, que a gente tem buscado no nosso dia a dia. Depois tem outra palavra que eu acho que não vai dar tempo de ler, eu vou deixar por último. Então vou pular para as outras, que está em Filipenses, mas se der tempo eu volto nessa. Que essa é mais compridinha, eu deixo para ler só no final. Está em Filipenses 2, do 12 ao 16. Muito linda essa passagem também. Fala assim: assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram não apenas na minha presença, isso aqui é a carta de Paulo e de Timóteo falando para a igreja de Filipos, tá? Como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele.
Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Eu achei muito lindo e até o título aqui é Brilhando como Estrelas. Para dizer assim que a gente tem que refletir Jesus aqui nessa terra, sabe? E como que a gente vai refletir Jesus aqui nessa terra se a gente não o conhece? Ou se a gente o conhece superficialmente? Ou se a gente não sabe o que, que ele espera de nós, sendo que está tudo aqui na palavra que ele espera de nós, né? Então, que a gente possa vir a ser estrelas aqui nessa terra, a gente precisa conhecê-lo, a gente precisa entender qual a vontade dele para nós, o que, que ele espera de nós. E a outra está em Filipenses 3, do 7 ao 9, diz assim, na mesma carta aqui, né? Paulo falando. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aqui, contextualizando um pouco antes, Paulo está falando, porque Paulo era um religioso, né? Antes, Saulo era um religioso. Então, ele tem um encontro com Jesus e ele se torna Paulo. Paulo não era religioso. Paulo era um cristão verdadeiro, né? E aqui, então, ele está falando que ele não quer simplesmente, né? Ele crê, né, que a fé dele não é simplesmente cumprir regras, mas verdadeiramente conhecer a Cristo e entender que ter Cristo não se compara, né, às outras coisas que antes ele tinha, buscava, almejava, enfim, né? Que buscar a Cristo é muito mais do que tudo isso. Então, que a gente possa, né, ter também, assim, essa consciência, esse desejo, sabe? Que buscar a Cristo e ter a Cristo não tem algo que compare, assim, com qualquer coisa dessa terra. Porque, com certeza, você já deve ter tido uma experiência de, tipo assim, querer muito algo, né? E aí você conseguir aquele algo. Vai dizer, até criança, né? Acontece isso até com criança, que é muito um brinquedo. Aí ganha o brinquedo, aí já perdeu a graça, né? A gente também, né? Quer muito algo, quero muito, né, o celular tal. Aí, consegui comprar o celular tal. Tá bom, agora é normal eu ter esse celular. Agora ele é comum, não tem mais nada de novidade. Era novidade antes, quando eu não tinha, né? Então, é assim, né? Às vezes até é um carro novo, né? Tipo assim, um carro, eu quero aquele carro. Ai, meu Deus, aquele carro. Aí compro o carro, depois passa um tempinho ali, pronto, já se tornou comum, né? Então, assim, porém, Jesus, né, ele nunca perde esse brilho. Pelo contrário, quanto mais a gente o conhece, mais a gente quer conhecer ele. Porque quanto mais a gente conhece ele, mais a gente se apaixona por ele, mais a gente se encanta por ele. Assim como a palavra de Deus, né? Quanto mais a gente descobre o que está escrito nesse livro, as coisas lindas que estão escritas aqui, mais a gente fica curiosa por querer saber o que mais tem ali. E eu vou, para concluir, né? Eu vou ler essa passagem que também achei muito linda e que a gente possa refletir depois. E tem tarefa no final, tá? Então não saiam correndo. Hoje é sábado, tá um pouco mais tranquilo, acredito, para todo mundo, mas eu também não vou me estender. Essa aqui em João 15 fala sobre a videira e os ramos. E aí Jesus fala assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha só que promessa. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Olha só que benção. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Nossa, eu achei isso muito lindo, muito profundo. E se vocês quiserem meditar depois, tá em João 15, do 1 ao 17, tá, gurias? Posso colocar lá no grupo depois. Mas isso é muito profundo. Tem, assim, cada frase, assim, é um tocar, assim, né? Que aqui, então, Jesus está dizendo, né? Que a gente é discípulo dele, né? Que a gente é amigo dele, amigas dele, que tudo que ele ouviu do Pai, ele nos revelou através da sua palavra. Tem muitas promessas que se a gente for amiga dele, tudo que a gente pedir em nome dele, ele vai nos conceder, que a gente está honrando a Deus quando a gente está aqui servindo a ele, né, amando uns aos outros e fazendo o que ele nos pede. Enfim, tem muita, cada versículo assim é muito profundo, é muito revelador, né? Então, que vocês meditem nessa palavra, tirem um tempinho, de repente amanhã, domingo, né? Para estarem meditando, lendo, né, com calma, refletindo sobre cada versículo desse. E a tarefa, né, que eu vou deixar para vocês também, além da meditação, é que vocês escrevam uma carta para Deus. Vocês não precisam mostrar essa carta para ninguém, não precisam mostrar para mim, tá bom? Mas que vocês, quando forem ter esse momento com Deus, né? Que ontem a gente falou ali sobre o momento de adoração, né? A gente compartilhou louvores. Quando vocês tirarem esse momento para falar com Deus e para escutar Deus, eu quero desafiar vocês a escreverem uma carta para Deus, né? Tenho certeza, e depois eu vou colocar um louvor ali, que eu descobri hoje e achei muito lindo, e o nome do louvor é esse, Carta para Deus, mas não pesquisem porque vai ter mais que um, deixa que eu vou mandar ali já em seguidinha. E também tem um filme com esse nome, não sei, Deus me falou sobre carta, e daí ele me lembrou do filme, e daí ele me apresentou esse louvor, e pediu para você escrever carta.
Quem já assistiu o filme e quiser assistir de novo, né? Eu sou uma que já assisti e vou procurar assistir de novo. E eu até vou mandar ali também, tá? Tem no YouTube. Não vi, não cheguei a ver se tem em outras plataformas, né? Mas quem, se tiver, claro, pode olhar por lá também. Mas eu vi que tem no YouTube, então vou compartilhar com vocês o filme, o louvor. E aí amanhã, domingo, né? Ou enfim, a partir de agora, vocês tirem esse tempo, né? Entre hoje e amanhã, para estar escrevendo essa carta para Deus, para estar de repente olhando esse filme, para estar meditando nessa palavra, para estar questionando, né? Refletindo se o seu coração está ansiando por Deus, né? Por conhecer a Ele cada dia mais, por entender, querer entender qual a vontade dele para sua vida, qual o propósito dele para sua vida, porque tem, tá? Porque ele tem um propósito único para a tua vida. E com certeza ele vai falar com vocês. Com certeza esse momento vai ser especial. Depois eu vou abrir o grupo, eu deixei fechado justamente para vocês não perderem ali os recados, né, e o link para entrar na live, mas eu já vou abrir o grupo também para vocês compartilharem, quem se sentir à vontade, quiser trazer alguma experiência que teve, ou enfim, alguma revelação, ou compartilhar a sua meditação, fiquem à vontade, tá bom? Vamos orar então para encerrar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensino, Senhor, por tu nos ter deixado, Senhor, todo esse ensino, sabe, através da Bíblia ali, como o Senhor falou, que tudo que você ouviu e aprendeu do Pai, você revelou a nós. Nós te agradecemos, nós somos gratos por isso. E que cada mulher, Senhor, que está aqui agora, ou que ainda vai assistir esse vídeo, Senhor, que o Senhor se revele a elas, que o Senhor fale com elas, que o Senhor realmente venha a trazer respostas também a elas, Pai. Aquilo que o coração delas tem questionado, tem perguntado, que o Senhor venha a estar respondendo elas, Senhor, que elas estejam sensíveis à tua voz, que o Senhor, teu Espírito Santo, esteja ensinando elas a discernir a tua voz, a discernir a tua vontade, o teu propósito para a vida de cada uma delas, Senhor. E eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo esteja colocando nelas esse anseio por querer mais de ti, por querer buscar mais a tua presença, por querer te conhecer mais através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, fala com elas, Pai. Fala com elas, que elas tenham momentos ali de intimidade contigo, quando elas forem tirar esse momento de escrever a carta, de meditar, de escutar um louvor, que o Senhor esteja falando com elas, ou através do filme, Senhor, aquilo que cada uma aqui precisa ouvir, Senhor, que elas estejam com o ouvido, coração, a alma, o espírito sensível, Senhor, para entender, para ouvir, entender que é o Senhor falando com elas, Paizinho. Em nome de Jesus, que eu as abençoo. Amém. Amém, gurias. Então, era isso por hoje. Vou abrir o grupo e daí a gente pode também compartilhar lá, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Um domingo maravilhoso para vocês, tá bom? Tchau.